Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como foi a movimentação geral da minha carteira no mês de fevereiro. É importante você compreender que isso daqui não é uma recomendação de compra, tampouco de venda. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui é o racional que eu tenho por detrás de cada uma das minhas aquisições. E para você que já acompanha um pouco mais tempo o meu canal, eu vou te falar uma coisa. Eu coloquei uma ação nova dentro da minha carteira. E para quem já conhece o canal, sabe que eu estou aumentando aos poucos o meu portfólio de ações, exatamente porque eu estava muito mais focado em fundos imobiliários e agora estou diversificando mais os riscos que eu tenho dentro do mundo das ações. Agora, se você quer saber que ação que eu comprei e outras grandes movimentações que eu fiz no mês, fica o meio para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, e nesse comecinho de ano, especialmente ali janeiro e fevereiro, nós tivemos movimentações políticas muito importantes, né? E para a gente falar, vamos dizer assim, do elefante branco que está na sala, nós vamos necessariamente precisar passar aqui por Vale e Petrobras. Especialmente falando de Petrobras, nós tivemos ali uma indicação do João Paulo Prats no sentido de que eles vão reduzir os rendimentos, especialmente ali os dividendos que eles estão pagando. Muitas casas de análise e investidores viram essa notícia com olhos um pouco negativos e já imaginando que isso poderia afetar a bolsa como um todo, mostrando talvez que a credibilidade nos investimentos em estatais fica um pouco comprometido, a bolsa teve sim algumas tantas quedas, mas especialmente a Petrobras, num determinado pregão caiu ali seus 6%. Então é algo bastante importante, foi alguma coisa na ordem ali dos seus 2 bilhões de reais, valor esse que foi perdido da Petrobras. Mas nós tivemos também algumas falas em relação à Vale, né? Basicamente havia-se uma tentativa política no sentido de colocar o Guido Mantega para dentro do conselho diretivo da Vale. Isso acabou não passando, mas posteriormente o governo, por meio ali de algumas estratégias que ele utiliza, decidiu fazer algumas cobranças por conta de algumas ferrovias, decidiu fazer algumas declarações bastante polêmicas a respeito da Vale, mas tudo isso fica no campo político e que, claro, impacta a bolsa, enquanto os investidores, especialmente os estrangeiros, eles olham com um pouco de desconfiança para o nosso cenário. Não só isso, nós tivemos um projeto de lei que está hoje no nosso Congresso Nacional, que pode colocar em xeque um pouco da segurança que nós temos no setor elétrico, especialmente falando aqui nas concessões de distribuição de energia. Basicamente, você tem uma agência especializada que é a ANEEL. Basicamente, ela é uma agência que regula toda a questão de energia elétrica, desde ali da sua geração, transmissão até a sua distribuição. E quando você tinha um contrato ali de 30 anos e findava esse contrato, a ANEEL ela via se você preenchia, eu digo você como a empresa, então a gente pode estar falando de uma Light, a gente pode estar falando de uma Enel, a gente pode estar falando de várias empresas, algumas dentro, algumas fora da bolsa. O que importa no final das contas é você saber que a Enel é a que ia regular esses contratos e ver se depois de 30 anos ela, como empresa, continua cumprindo ali os requisitos legais para você ter a renovação da concessão, e ela dava ali o aval ou não. Ou antes de conceder efetivamente ali a renovação da concessão, ela poderia determinar algumas obras, algumas melhorias, mas tudo isso estava no ambiente técnico. Agora, esse projeto de lei, ele propõe o seguinte, que o contrato não mais de 30 anos agora seja de 15 anos. E ele retira boa parte da possibilidade da Enel fazer a revisão dessas concessões e verificar se eles estão sendo cumpridos de forma correta e com técnica, e passam a decisão pela renovação dessa concessão para o âmbito político, muito provavelmente ali para o nosso Congresso Nacional. Isso foi visto mais uma vez com olhos bem ruins, afinal de contas sempre foi dito que o setor elétrico é aquele mais resiliente, imune muitas vezes das crises que nós temos, sejam elas políticas, sanitárias, até mesmo de crises hídricas, e é exatamente por isso que esse setor se mostra tão vencedor ao longo do prazo, e especialmente em questão de utilidades públicas, né, as utilities no Brasil, elas têm se mostrado bastante resilientes e mantenedoras de bons dividendos ao longo de diversos anos. Só que isso pôs em xeque, especialmente ali as distribuidoras. Por um certo lado, e aqui já trazendo um pouco do racional do investidor, eu estava vislumbrando a possibilidade de colocar alguma distribuidora de energia na minha carteira. E eu explico por quê. Eu estava olhando para o seguinte, qual que é o PLD? PLD, basicamente, é o preço que você vende a energia que você gera. Basicamente isso. Hoje, esse PLD está ali na casa dos seus R$ 61. Só para você ter um comparativo, na época de pandemia,
e também em momentos de algumas crises hídricas, nós tivemos ali esse preço na casa dos seus 700, 800 reais o megawatt-hora, hoje está aqui na casa dos seus 61. Claro, as empresas, elas têm alguns contratos de longo prazo com um valor um pouco maior, na casa de 200, 300 o megawatt-hora. Só que qual que é o ponto? Me parecem contratos que não estão com uma baita contratação em termos de valor. Eu imaginaria como um bom contrato, algo ali na casa dos seus 380 para cima. Eu sei que as empresas vão querer pagar o menos possível, é natural, faz parte do mercado você querer pagar menos para você conseguir rentabilizar mais. Só que da mesma maneira, nós como geradora de energia, queremos um contrato de maior prazo e com um PLD bastante interessante, uma energia ali contratada no valor razoável para a gente, tá? E olhando que a questão da geração de energia para mim não estava tão interessante, eu pensei, poxa, eu vou colocar transmissão na minha carteira. Só que eu já tenho TRPL e eu pretendo aumentar a posição porque me parece uma baita de uma transmissora. Eu tenho também o VI GT11, que é um fundo de investimento em empresas de capital fechado, que hoje ela investe em geração e também em transmissão. Então, nesses dois setores, eu já tenho uma exposição razoável. No VIGT, ele tem um pouco menos de geração do que poderia ali uma empresa puramente de geração, mas me pareceu uma exposição bastante tranquila. Para terminar todo esse ciclo e terminar o setor aqui elétrico, eu queria colocar uma distribuidora, porque eu gosto muito do setor, vejo margens bastante estáveis, vejo bastante indicadores de melhora em diversas empresas. Eu estava de olho em CPFL Energia e Neo Energia. A Neo Energia, para daqui um ano, eu imagino que ela comece a se desalavancar com mais força e ela então começa a trazer um resultado mais interessante. Já a CPFL me parece que ela está no momento mais maduro, com alguns investimentos, mas não o suficiente para reduzir tanto os dividendos que nós podemos receber. Então pensei em colocar alguma dessas duas. Quando então vieram à tona essas notícias a respeito desse projeto de lei, eu então segurei um pouco aqui, porque eu poderia no futuro aproveitar preços melhores, ou a depender de como esse projeto de lei sair, poderia deixar ali até de canto o setor de distribuição. Mas eu fiquei pensando, poxa, deixa eu dar uma olhada para dentro da minha carteira, o que está faltando? Eu pensei em colocar um banco na minha carteira. E aí eu olhei ali para o Bradesco, afinal de contas, é um banco que está ali extremamente descontado, pagando na ordem dos seus 8% de yield, aumentando o seu payout, claro, para compensar a queda do lucro, mas no final das contas nós teremos um baita de um banco sólido, pagando algo ali em torno de 8%, que seria algo bastante interessante, imaginando já talvez em 2025 colher uma valorização dos papéis ali, especialmente porque eu acredito que muito que a nova gestão está colocando em prática hoje, você só vai colher os frutos disso lá no segundo semestre desse ano, talvez no primeiro semestre do ano que vem, então isso demora um pouco ainda para acontecer. Aí eu fiquei pensando, poxa, tudo bem, você vai receber ali um dividendo, pode ser que você receba uma valorização de 20%, 30% em relação à cotação atual, mas eu quero um projeto que eu comece junto com a empresa praticamente. Eu quero um projeto de mais crescimento, eu quero pessoas engajadas, eu quero um ROI bom, eu quero outras coisas. Parei para pensar, por exemplo, em Itaú, parei para pensar em Banco do Brasil, mas ambos com um dividendo razoável, mas preços não tão atrativos. E aí eu fui cavucando um pouquinho mais e achei, e eu vou até trazer vocês aqui para a tela, este banco aqui, que é o BR Partners. Não é um banco tão conhecido, tá bom? Dentro da nossa bolsa também não é um banco com uma liquidez tão alta, você vai procurar por BI11, tá bom? Porque ele tem as units hoje negociadas, então você vai achar esse ticker. Qual que é o ponto aqui que eu achei de maior relevância para dentro desse banco? Ele tem, basicamente, um segmento muito diferente do banco de varejo. Ele é um banco de investimento. Então, banco de investimento, você já pensa BTG e XP. A parte aqui realmente que o BR Partners ele entra exatamente em algumas lacunas, fazendo bastante aqui de M&A, ou seja, fusões e aquisições. Eu vou trazer vocês aqui até para a tela para mostrar um pouco do crescimento dessa empresa. Olha só, lá em 2010 ela tinha basicamente essas duas áreas aqui, que eram fusões e mercado de capitais, tá bom? Mas o que acontece? Em 2015 já aumentou, 2020 aumentou mais um pouco, 2022 em seguinte, olha só a diversificação de segmentos bancários. E se você for ver aqui, muito ele vai trabalhar com dívida, muitas das vezes ali para empresas, falando aqui, por exemplo, de CRAS, de Fiagro, derivativos, FDICs, CCBs, debentures, CRIs estruturados, CRIs mais uma vez. Então, aqui
aqui eu tenho a parte de mercado de capitais muito forte, isso para mim é ótimo. Eu tenho, claro, Investment Banking, que basicamente é a parte lá que eu comentei com você de assessoria em conselhos, assessoria a acionistas, fusões e aquisições, mercados muito importantes. Eles têm também Treasury Sales também, que é algo bastante interessante, que eu gosto aqui desse segmento, mas ainda não é tão representativo. O que eu gostei particularmente é que a questão de Wealth Management, ou seja, gestão de grandes fortunas, começou recentemente e eles já estão com mais de 2 bilhões de reais, mostrando necessariamente que a empresa tem ali a sua confiança do mercado e também dos próprios acionistas que estão com ele e, claro, dos clientes que estão lá, mostrando um pouco da receita, né? A receita não cresceu tanto ano contra ano, só que o que eu quero que você enxergue está aqui, ó, no ROI dessa empresa, na casa aqui de 19% em 2023. É um ROI que compete ali com o Bradesco, que compete com o Banco do Brasil. É um ROI muito alto. Em 2023, com 19% de ROI, quarto trimestre com 21%, foi muito interessante. E o que eu achei mais interessante de toda a empresa? Ela tem um bom indicador de governança. Ela tem um item chamado partnership. Basicamente significa que tanto quem está lá dentro trabalhando como quem é acionista de bolsa, de uma certa maneira será remunerado da mesma forma. Explicando um pouco melhor. Pensa que você tem o diretor da empresa. O diretor, claro, tem o salário dele, ele tem um bônus anual, só que ele vai receber de uma outra forma. Por quê? Porque esse bônus anual dele é limitado. E ele vai receber, além disso, como? Através de dividendos. E o próprio diretor, que é o Ricardo Lacerda, ele já disse o seguinte: a nossa política é distribuir ao menos 65% do nosso lucro líquido anual. Eu achei isso magnífico, porque da mesma maneira que eu vi e vejo o banco crescendo e mostrando resultados ao longo do tempo, eu fiquei pensando, poxa, por que eu vou me expor a um bancão que talvez não tenha mais tanto para onde ir e que tenha, claro, um aumento de 20, 30% na cotação, possível até mais, a depender do caso, pagando um dividendo, se eu posso estar num banco que tem sangue no olho para crescer, que tem uma política de dividendos muito interessante, eu consigo hoje cravar um preço que é bastante interessante, um preço bastante atrativo para lá no futuro eu receber dividendos na ordem ali de talvez 20% em relação ao valor que eu apliquei. Claro, eu comecei com pouco dinheiro no banco. Por quê? Porque eu fiz outras aquisições neste mês e eu vou trazer vocês aqui para a tela para a gente dar uma olhada nisso daqui também, tá? Mas para a gente falar antes aqui das minhas aquisições, eu vou mostrar que neste mês aqui de fevereiro eu recebi o valor de R$ 1.495. Aqui não está exatamente o valor certo, né? Mas quase R$ 1.500 eu recebi aqui de rendimentos. Um valor para mim bastante significativo. Eu vou aqui em alguns lançamentos para olharmos o que aconteceu neste mês. Então, olha só, para o mês aqui de fevereiro, né? O que eu fiz? Basicamente eu comprei 51 ações de BR Partners, como você pode ver, mas eu fiz a venda de um fundo de infraestrutura, o CDI 11. Mas André, por que você fez isso? Por que você vendeu o CDI? E aqui entra um conceito muito importante que você precisa ter uma compreensão ímpar aqui. Como você viu, eu tinha 110 cotas deste fundo de infraestrutura e ele lançou uma emissão. Eu falei, opa, legal. Qual que era o meu preço médio antes? Meu preço médio estava ali na casa dos R$ 106. Ele lançou uma emissão que o valor global ficaria ali na casa dos seus 108. Quando eu fui ver a mercado, a cota estava mais ou menos ali, os seus R$ 108,80, 70 centavos, ficava mais ou menos nisso daí. O que eu decidi fazer? Já que a venda em relação a fundos de infraestrutura, a venda com lucro ela é isenta de imposto de renda, eu pensei, por que eu não embolso esses 200 e poucos reais aqui? Eu vou ficar um mês sem receber rendimentos, mas se você for pegar o quanto eu recebia de rendimentos do CDI e o quanto eu tive de lucro em relação a essa operação que eu fiz, eu tive um lucro maior. Eu recebi na ordem ali dos seus 200 e poucos reais e o fundo ele me pagava por mês alguma coisa na casa dos seus 120. Parece pouco, R$ 80 para todo esse trabalho?
de fato, mas de uma certa maneira foram R$ 80 que eu consegui trazer para dentro da minha carteira, fazendo isso de uma forma muito inteligente. E imagina, por exemplo, quando eu tiver 1.000, 2.000, 10.000 cotas desse fundo e eu consiga fazer esse tipo de operação com um valor muito maior, recebendo na ordem ali, quem sabe, dos seus 20, 30 mil reais numa operação dessa. Claro, o mercado ainda precisa se desenvolver para conseguir fazer isso, mas ainda assim seria interessante. Por isso que você vai ver aqui que não existe um lançamento de compra do VIGT, porque essas cotas ainda não se transformaram efetivamente em cotas para dentro do meu patrimônio. Só que eu fiz outras coisas. Sobrou ali um determinado dinheiro, eu comprei o XPSF. Só que nós temos algo além disso tudo. Por quê? Eu vou trazer vocês aqui para essa tabela. É um pouco difícil de compreender, porque são minhas anotações, mas eu vou explicar para vocês. Aqui em novembro, eu fiz o lançamento desta opção aqui. Deixa eu grifar aqui para vocês, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de enxergar. Eu fiz o lançamento desta opção aqui, ó. Eu vendi puts de 3R Petroleum no valor de R$ 32 por papel. Quando eu fiz isso, lá em novembro, o papel de fato estava ali na ordem de seus 32, 33, para mim parecia um bom negócio. Só que depois o ativo caiu muito. E o que eu decidi fazer? Nesse meio tempo, eu recebi, como você pode ver aqui do lado, ó, eu recebi alguns prêmios, porque já que me comprometo a comprar lá na frente se tiver mais caro, eu recebo alguma coisa. E eu recebi aqui mais ou menos aqui os seus 300 e poucos reais. E qual que é o ponto? Chegou então no dia do exercício e eu falei, opa, peraí, eu não quero comprar 3R nesse valor, então eu vou fazer o seguinte, eu não ganhei 300 e pouco para fazer isso, agora eu vou pagar 300 para sair. De uma certa maneira, eu gastei aqui quase 2, 3 meses fazendo poucas operações para ganhar 130, 120 reais, para no final das contas perder 350. Meio que aqui eu saí no 0 a 0, considerando aqui algumas outras opções que eu fiz com 3R. Mas eu não aumentei substancialmente meu preço médio. E isso me abriu a possibilidade de eu fazer algumas outras operações. Não querendo comprar 3R no preço que estava até então, o que eu decidi fazer? Eu decidi comprar e aumentar a minha posição neste fundo aqui, no BRZP Infraportos. Como o próprio nome ele já sugere para você, ele é um fundo que investe numa sociedade de capital fechado, exatamente por isso que eu preciso fazer através de um fundo, e eu tenho a participação no porto de Itapoá. É um porto que está crescendo muito, tem projetos muito interessantes e supondo que até 2030, 2031 ele mantém esse projeto de crescimento, o meu yield em relação ao que eu estou comprando hoje fica na ordem de mais de 20% ao ano. Claro, são projetos que precisam maturar. Esse fundo especialmente ele é para investidor qualificado, então não são todas as pessoas que podem acessar, já deixando isso bastante claro. E aí chegou mais uma vez o momento de eu fazer uma outra movimentação dentro da minha carteira. Você pode ver aqui que foram movimentações bastante robustas, na ordem aqui de 15 mil reais. O que eu decidi fazer? Eu estava com esse fundo imobiliário chamado Veritá, ou VRTA11, da maneira que você queira chamar, e eu percebi que ele estava assim me trazendo rendimentos bons. Ele estava assim colocando para dentro da sua carteira títulos bastante razoáveis, daquele perfil high grade, ou seja, com maior segurança. Só que eu comecei a perceber uma mudança de comportamento na gestão. Nesses últimos tempos, desde que eu comprei o VRTA, que já faz bastante tempo, a gestão ela começou a fazer ancoragem de emissões de outros fundos. De outra maneira, eu, Veritá, tenho aqui o meu fundo. Você, Suno, você, EQI, você, outra empresa, você quer emitir, colocar aqui cotas a mercado, você quer lançar seu fundo? Maravilha. Eu vou pegar dinheiro do meu cotista, eu, Veritá, e vou ancorar a sua emissão. Eu vou pagar para a sua emissão. Eu vou entrar como cotista do seu fundo. E isso não é nada legal, porque isso mostra, de uma certa maneira, que a gestão ela está muito mais preocupada em ganhar algum favor, até porque em algumas dessas gestoras, algumas dessas casas, no momento em que o Veritá, ou seja, a casa que a Vértice, ela decidiu fazer uma emissão de um outro fundo, essas outras casas entraram nessa emissão, uma troca de favores. E esse tipo de coisa, por mais que seja quase que por debaixo dos panos, poucas pessoas teriam notado, eu fui vislumbrando essas ocorrências e fui percebendo que os fundamentos por detrás do fundo, por mais que ele tenha uma carteira boa, a gestão se mostrou um pouco penalizada por conta desses movimentos com os quais eu não concordo. Não sou obrigado a permanecer no fundo, ainda que ele me traga um bom rendimento, porque a governança diz muito do que a própria gestão quer do fundo.
e me mostra nesse momento que ela está mais preocupada em ganhar o dinheiro dela do que fornecer e trazer dinheiro para o seu cotista. Exatamente por isso que eu então decidi fazer a venda deste fundo e voltei para uma posição maior no XP SF11, um fundo de fundos da própria XP, que eu particularmente gosto bastante e tem uma posição que eu vou até mostrar para vocês, uma posição bastante razoável, tá bom? A posição hoje no XPSF é minha segunda maior posição, com um valor de R$ 19.639, tá bom, pessoal? É algo importante aqui para você se recordar, porque XPSF é um fundo que até então eu tinha vendido, porque eu tinha compensado prejuízos com outro fundo, mas eu sempre falo, gente, um fundo de fundos, por mais que ele não tenha em si uma baita de uma valorização, ele tem em si uma diversificação feita por um gestor profissional. E quem melhor do que um gestor profissional com isenção de várias taxas e tributos não poderia fazer uma gestão melhor? E exatamente esse é o retorno que eu tenho esperado do XPSF, que tem me trazido não só uma valorização boa, porque desde que eu comprei ele valorizou bastante, e trazido também rendimentos na ordem de mais de 10% ao ano, coisa que para mim estaria muito interessante. E saindo, claro, de um valor ali de crédito, ou seja, de um fundo imobiliário de crédito, eu aumentei minha posição no XPSF, que tem majoritariamente na sua carteira fundos de crédito. Então, de uma certa maneira, eu me expus a mais crédito, só que eu não fiz isso através de uma gestora que, para mim, não teve ali uma nota razoável, não conseguiu se manter bem da maneira que eu gostaria. E essas foram as movimentações que eu fiz neste mês. Eu sei que foi muita coisa, algumas questões até técnicas, mas calma, eu vou te dar alguns presentes aqui que eu acho que vão valer muito a pena. Aqui na descrição você vai ter 3 links. O primeiro deles, para mim, é o mais importante, que é a nossa área de membros, porque lá você tem cursos muito interessantes. Estamos na nossa última semana que os membros VIP vão estar abertos para ter a consultoria comigo, e também nós teremos ali diversos vídeos educativos, teremos vídeos de análises de empresas específicas, olhando lá do comecinho dela até o último item, que é importante para você entender uma análise verticalizada de tudo. Depois você vai ter o nosso grupo do WhatsApp, que é o segundo link também aqui na descrição, e claro, você olhando aqui para o resto da descrição, você vai ver que eu deixei o nosso curso gratuito, ou seja, 0800 de opções, para você compreender um pouco de como que eu ganho dinheiro nesse mercado. E claro, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar um curtir, lembrar que aqui tem a nossa área de membros e aqui tem outros 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho. Por hoje é isso, muito obrigado e